Além das possibilidades de formatação, estilo de fonte, tipo de fonte, cor de fonte, alinhamento, estilo de moeda e demais estilos de formatação, o Excel nos apresenta algumas propriedades para trabalhar com valores de células quando precisamos realizar alguma operação ou alguma referência a algum valor, estando na mesma planilha ou em planilhas diferentes. A primeira opção que iremos apresentar a vocês é a opção de relação de um valor de uma planilha a outra. Nós aprendemos que para inserir um valor em uma planilha, nós podemos selecioná-la e inserirmos através da barra de fórmulas ou darmos um duplo clique dentro da célula referente e inserirmos o valor, correto? O valor para esse exemplo poderá ser do tipo texto ou numérico, ok? O primeiro tipo de referência de valor será o seguinte: nós queremos que essa célula não contenha um valor próprio, ela contenha um valor, ou melhor, o valor dela seja relacionado, ou seja, idêntico ao valor que a célula B3 contém. Ou seja, nós criamos uma referência, uma espécie de herança, onde a célula D3 irá herdar automaticamente qualquer valor que a célula B3 contiver. Para isso, nós inserimos a seguinte fórmula ou modelo de fórmula. Podemos dizer, utilizando o sinal de igual, sempre será um padrão para as formas e para a referência de valores de outras células ou de outras planilhas, o símbolo de igual e a referência da célula de onde o valor será originado. Eu posso inserir esse valor clicando com o mouse em cima da célula, ou eu posso realizar a digitação de forma manual do endereço da célula, que no caso é B3. Caso eu prefira utilizar a inserção do valor pelo mouse, após a seleção eu preciso confirmar o valor selecionado. Repare que enquanto o valor não é confirmado, a borda da célula de origem fica pontilhada. Isso indica que o valor ainda não foi confirmado, dando assim a possibilidade que eu possa modificá-lo. Reparem a fórmula mudando automaticamente. A partir que o valor e a célula selecionada está correta, eu posso apertar a tecla Enter ou inserir um outro valor que fará parte da fórmula da combinação. No nosso caso, será apenas uma célula. Apertando a tecla Enter, essa fórmula faz com que essa célula assuma o valor da célula B3 automaticamente. Sendo assim, eu posso, se eu caso modificar o valor, automaticamente o valor da próxima célula será modificado. Essa forma serve para dos tipos texto e tipos numéricos também. Vamos observar. Vamos retirar essa fórmula. Sinal de igual. Identificamos a célula do tipo número e realizamos a operação. Ok? Esse é um tipo de referência simples, uma herança simples. Vai herdar o valor de apenas uma célula, ok? De uma ou de outra célula. Nós podemos utilizar esse recurso para fazer operações, no nosso caso, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e de percentual, que serão as operações que eu irei apresentar a princípio para vocês. E no decorrer das videoaulas nós iremos, assim que necessário, ver outras operações. Certo? Então, para isso, vamos digitar um valor qualquer. Para realizarmos a operação de adição, é obrigatória a inserção de valores do tipo numérico, correto? Se forem do tipo texto, não será apresentado um valor, uma resposta, um resultado correto para a gente. Vamos inserir um valor qualquer, por exemplo, o valor 200 e o valor 450, aleatoriamente, ok? Nesta caixinha de resultado ou de fórmulas, nós iremos inserir a operação que faça o cálculo da soma da célula B4 com a célula BC4, ou seja, vamos unir esses dois valores, ok?
Então, dando um duplo clique no resultado, símbolo de igual, que é o padrão que a gente sempre vai usar, primeiro valor, que é o valor 1, adicionado utilizando o sinal de mais do seu teclado. Reparem que a partir da utilização do sinal de operação, a célula foi confirmada porque as linhas pontilhadas sumiram. Seleciono a próxima célula. Eu posso digitar também, né, pessoal? Lembrem, posso digitar C4, por exemplo. Reparem que a célula é marcada automaticamente, ó. Tá vendo? Ela fica intercalando entre um tom azul e um tom verde, certo? Para poder facilitar a visualização. Terminei minha fórmula, aperto o Enter, tá aí a soma. 450 mais 200, 650. Ok? Posso fazer da mesma forma a operação de subtração. Para isso eu vou copiar esses valores aqui, ó. Copiar esses valores, vou colar em todos eles. Tá vendo? Copiar esses valores aqui e colar em todos eles. Aí você diz o seguinte: mas poxa, toda vez que eu vou copiar eu preciso, e quiser replicar o conteúdo, eu preciso ficar copiando e colando. Não, o Excel apresenta um recurso que eu vou aproveitar para comentar com vocês, que é muito interessante, que iremos utilizar depois. Este recurso se chama alça de preenchimento, ou seja, ela vai aplicar um preenchimento automático para as próximas células, usando como base uma célula original que contém um valor ou uma fórmula. Ok? Vamos apagar então esse valor aqui, apertando a tecla Delete, né? Vamos ao seguinte: selecionando a célula de origem que contém o valor que você necessita, que quer replicar para as próximas células, você levará o cursor do mouse até o canto inferior direito e surgirá esse pequeno símbolo, esse pequeno cursorzinho do mouse, uma espécie de uma cruz, né? Reparem que nesse cantinho fica posicionado um pequeno botãozinho, uma alçazinha. E assim que passamos o mouse sobre ela, surge esse cursor diferente. Devemos dar um clique do mouse, segurá-lo e arrastar para as células onde quer receber o valor. Reparem que se eu for arrastando, ela vai duplicar o valor para todas essas células. No caso, eu quero apenas até esse ponto. Soltei, tá vendo? O valor foi duplicado automaticamente. Essa complementação também serve para fórmulas. Por exemplo, se eu quiser adicionar esses valores aqui, ó, 14, 15, adicionar com esses valores aqui, ok? E aqui vai ser o total. Vou botar aqui valor 1, valor 2 e total. Vou só trocar a célula de lugar, ok? Volume total. Vou dar uma pequena formatada aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Uma pequena formatada aqui também. Aqui o nosso total, tá vendo? Estou aproveitando para a gente poder utilizar um pouquinho dos recursos do Excel, mas você formata de acordo com sua necessidade, de acordo com o planejamento da planilha que você fez, ok? Como a gente iria fazer? Reparem o seguinte: eu vou usar a autocomplementação para duplicar esses valores, para poder aumentar o número de chances. Tá vendo? Ó? Reparem que é um processo bem parecido que eu queria mostrar para vocês. Reparem que a duplicação do conteúdo ela é feita quando ele não encontra nenhuma regra de construção do valor. Ou seja, por exemplo, para esses dois valores aqui, o Excel encontrou a seguinte regra, que 14 era a célula anterior e a posterior era 15. Automaticamente ele entendeu que, segundo o sentido de autocomplementação, o que você queria é que ele completasse as células adicionando o valor posterior. Então ele acrescentou no valor 1 até chegar ao valor de 24, que seria a quantidade de linhas que a gente tem aqui. Ok? Outra coisa também foi, por exemplo, nesse caso aqui, ele detectou o seguinte: que o intervalo entre 85 e 654 deveria ser repetido
e seria construído novos valores a partir do valor do intervalo original, certo? Se você não foi essa a sua intenção, você deve tentar construir uma lógica que o Excel entende e te ajude na autocomplementação. Vamos conferir qual era o intervalo, se está exato então, ó. Vamos criar uma pequena fórmula aqui, ok? Ó, 654 menos 85, quanto vai dar? 569. Vamos ver se o intervalo entre esses dois dígitos também são 569. Vamos colocar aqui, ó, igual a esse menos este, 569. Então, ele entendeu que o intervalo entre cada valor que você queria na célula era de 569. Então, ele foi acrescentando de 569 em 569 até chegar ao valor da última célula. Mas esse não é o caso que a gente quer. A gente quer criar uma função, uma fórmula de soma ou de subtração, de multiplicação, divisão, qualquer tipo de fórmula, e que ele incremente essa fórmula automaticamente. Então vamos observar. Reparem que essa ferramenta, essa alça de complementação é tão poderosa que eu posso realizar a complementação até mesmo da formatação, de fundo, por exemplo, da célula. Correto? E agora a gente vai aplicar a fórmula. A nossa fórmula é que essa célula é igual à adição de E14 com F14, que é a nossa outra célula. O resultado será 99. Reparem o seguinte, como essa célula não contém um valor próprio, como a célula que a gente utilizou a formatação, por exemplo, 200, quando utilizarmos a alça de complementação, ela não repetirá este valor de 99, e sim ela fará modificações na nossa fórmula. Reparem o resultado. Vamos utilizá-la, vamos arrastar até o fim. Olha só, os valores resultantes da fórmula foram alterados. Por quê? O Excel reconheceu automaticamente que se sua função utilizou como original a adição da célula E14 e F14 como base para a operação, na próxima linha ele iria acrescentar um dígito a cada na identificação da linha, correto? Para realizar o cálculo dos próximos valores. Repare então o seguinte, a última fórmula contém a identificação exata da linha dos campos referentes da adição, ok? E assim aconteceu, o Excel construiu essas funções todas automaticamente, através da nossa alça de complementação. Quando eu uso a alça de complementação no sentido, ou seja, arrastando via linhas, no sentido vertical, ela automaticamente complementa as minhas funções, alterando apenas os valores das minhas linhas, ok? A identificação das linhas. E a identificação das minhas colunas, que é a letra identificadora da célula, não será alterada, porque eu arrastei de forma vertical. Se eu fizer o processo de forma horizontal, as alterações realizadas serão feitas na identificação da coluna e não da linha, porque eu arrastei no projeto via colunas e não via linhas, que seria a orientação vertical, correto? Nesse caso, ele adicionou a coluna F, que é 85, com a coluna G, que é 99, que neste caso contém uma outra forma, mas será reconhecida pelo Excel como um conteúdo para a operação. Ok? Depois de complementar, eu posso ainda arrastar via linhas e complementar toda a forma. Ok? Esta é uma préviazinha dessa função de alça de complementação. Quando nós temos um valor que não pode mudar, mesmo que utilizemos a alça de complementação, nós devemos usar uma propriedade que ela nos dá de travar este valor, e mesmo que utilizemos a autocomplementação, todos os valores irão mudar, exceto os valores que relacionamos para não sofrer modificações. Vejamos um exemplo. Vamos transformar essa coluna aqui em uma coluna chamada de reajustado, ok?
Vamos aumentar o tamanho da nossa célula. Ok. Aqui a gente vai excluir esses valores. Vamos botar aqui, chamar de percentual. Ok, vai ser um índice qualquer. Vamos colocar um valor de 20. Ok. Ou melhor, ao invés de percentual vai ser multiplicador. Será 20. Vamos supor o seguinte exemplo. Nós iremos adicionar, nós escrevemos o total de adição desses dois valores, e nós iremos agora multiplicar este valor com o valor que está nessa célula de multiplicador, que será 20. Vamos supor que nós quiséssemos aumentar o valor do total em 20 vezes. Então vamos fazer exatamente essa forma. Igual a célula G14, que armazena o total, né? Reparem que eu não digito o número, eu digito o endereço da célula, correto? Vezes, que é o sinal de asterisco, 20. Ou melhor, nossa célula J13. Beleza? Vamos apertar Enter para confirmar o valor. Ok, então o valor 99 vezes 20 vai dar 1980. Agora, para construir a forma para baixo, seria como? Nós teríamos que usar a alça de complementação e completar todos os valores. Opa, deu um pequeno erro. O que aconteceu? Os valores vieram zerados. Olha só, a nossa identificação de multiplicador ela também foi modificada, alterando o valor de J13 para J14 e assim sucessivamente até chegar em J24. Enquanto na minha forma original, o valor J13 deveria continuar fixo, ok? Para isso, eu devo utilizar um símbolo de cifrão antes do valor que eu não quero que mude. Como a nossa célula tem duas partes em sua nomenclatura, a primeira delas é a identificação da coluna e a segunda a identificação da linha, eu posso travar uma parte ou as duas partes simultaneamente. Por exemplo, se eu quero que ao utilizarmos a alça de complementação não modifique os valores das linhas, eu utilizo um sinal de cifrão antes da identificação da linha daquela célula. Sendo assim, ao utilizarmos a alça de complementação, este valor 13 não irá modificar. Lembrando que caso utilizamos no sentido horizontal, via colunas, o valor J, que era o anterior, mudará para cá porque ele não foi travado. Então nós podemos travar também, para este exemplo não há necessidade, mas podemos travar, o resultado será o mesmo, a identificação da coluna. Sendo assim, mesmo que eu utilize a complementação via colunas, sentido horizontal ou vertical via linhas, os valores deste campo ou valores dessa forma referenciada àquela célula não será modificado, ok? Então vamos verificar o resultado usando a alça de complementação. Opa, observe que mesmo nas próximas formas as células que não eram travadas foram modificadas, que é o que a gente queria, mas as células J13 ela continuou estável, certo? Sem ser modificada, mantendo o valor original de 20. Para que essas formas, caso eu modifique esse percentual para esse multiplicador para 50, todos os valores serão atualizados automaticamente. Aqui mesma coisa. Nós percebemos que o valor só foi modificado aqui no H, enquanto a J13 continuou do valor original. Mas é isso. Esse foi apenas um pequeno exemplo para introduzir aos senhores o conceito de alça de preenchimento, que é um recurso bem bacana, mas que nós também veremos a fundo nas próximas videoaulas. Para finalizar a nossa planilha, eu vou excluir essa pequena parte aqui, né? Eu vou retirar a formatação sem preenchimento, vou botar aqui sem bordas, ok? E deixamos no formato original. Vamos finalizar. Na subtração, a gente já viu alguma coisinha na função de alça de preenchimento. Vamos utilizar aqui então. Esse sinal é igual, essa célula é igual a célula
inicial, sinalzinho de menos, célula final, pressione o Enter, está aí o valor, ok? Multiplicação, ela é feita pelo asterisco, que a gente acabou de ver também, ok? A nossa divisão, ela é feita por uma barra, encontrada no teclado do seu computador, não é a contrabarra, é a barra comum, pressiona o Enter. E o percentual, vamos alterar o valor aqui, eu quero, por exemplo, retirar 20% do valor original, que é o 200. Então, vou formatar em percentual, ok? Repare que ele multiplicou por 100, então vamos retirar aqui 20%, e aqui vai ser o resultado. Então, este valor vai ser igual a 200 vezes o percentual que eu quero, 20%. Ele me retornará 40, dizendo que 20% de 200 é 40. Ok, o valor 40. Lembre-se que esses valores poderiam ser valores formatados, por exemplo, de estilo de moeda, ou apenas o resultado pode ser estilo de moeda. Apenas formatando aqui, ó, tá? Não haverá alteração nenhuma na forma, continuará a mesma coisa, apenas o efeito visual de estilo de moeda será apresentado. Reparem que os valores negativos podem ser apresentados assim, ou eles podem ser apresentados também com um parênteses antes e depois do valor, que também é representação de valores negativos, ou com um símbolozinho de negativo. Ok, pessoal, é isso. Então, trabalhando com as operações básicas, nós apresentamos para vocês adição, subtração e multiplicação, divisão e percentual. São as principais que a gente irá utilizar no nosso próximo vídeo aula, que será a construção de um pequeno projeto prático. Até lá. Para concluir o assunto de valores, utilização de valores em operações básicas ou relação de uma célula com outra, nós iremos finalizar apresentando a vocês a possibilidade de relacionar células em planilhas diferentes, ok? Até então nós trabalhamos com funções e com fórmulas capazes de relacionar células que estão em um mesmo ambiente de trabalho, ou mesmo referenciar apenas o valor, o conteúdo de uma célula, sem o incremento de uma função, como é o caso dessa primeira operação, que é apenas de relação, e ainda a operação de adição ou de divisão, por exemplo, que são operações matemáticas já utilizando mais de uma célula, utilizando a base de referência de valores. Nós vimos que então essa célula ela não tem um valor próprio, vamos dizer assim. Ela tem um valor construído a partir de uma função ou de uma fórmula que referencia valores que estão em outras células. Essa propriedade nos dá a possibilidade de fazer a atualização automática desses valores assim que o valor de origem for modificado, como por exemplo aqui. Ok? O valor vai ser modificado automaticamente. A possibilidade que a gente quer apresentar para vocês agora é trabalhar com outras planilhas e referenciar esses mesmos valores aqui. Para isso eu criei uma segunda planilha aqui que vai funcionar da seguinte forma. Nós temos um segundo valor que já vai vir pré-digitado. Temos o valor 1 e o valor 2 que serão herdados desta planilha aqui. E ainda um resultado de fórmula que será a mesma operação que a gente fez anteriormente. Aqui a gente vai calcular em valores diferentes. A gente vai ainda adicionar o resultado da fórmula, resultado de fórmulas dessa planilha 2 com o resultado da fórmula da planilha 1 que está contido neste campo aqui, resultado de fórmula, e vai gerar esse resultado final a partir dessa adição, ok? Vamos começar a fazer, que vai ficar um pouquinho mais simples. Então, ó, o primeiro caso é fazer com que aqueles campos de operação da minha planilha 2 herdem automaticamente os valores desta planilha aqui. Ou seja, eu quero fazer com que este campo aqui envie o seu valor para este campo aqui. Assim os dois ficarão com os mesmos valores e ainda ficarão vinculados.
sendo que assim que eu modificar este valor, automaticamente o valor deste campo será modificado. Como a gente faz isso? A função de referência para outras planilhas trabalha no mesmo sentido da função de relação de planilhas de um mesmo ambiente de trabalho, só que com alguma pequena diferença. No endereço da sua célula, você deve incluir também o endereço da sua planilha, a identificação da sua planilha, onde contém a célula que você quer referenciar. Por exemplo, nós precisamos que essa célula A3 da planilha 1 herde o valor ou envie o seu valor para a célula A3 da planilha 2. Então vamos fazer a forma: símbolo de igual. Aí vem a identificação da planilha de referência, que chama o que? Plan 1. Lembrando, pessoal, que essa identificação da planilha é o nome que está escrito aqui embaixo, que pode inclusive ser modificado de acordo com sua necessidade. Ok? Para modificação, você deve utilizar o botão direito e na opção renomear. Aí você pode dar o nome que for mais sugestivo às operações que você realiza em cada planilha. Bom, vamos continuar nessa edição. A identificação da planilha. Agora, para poder inserir a identificação da célula que contém o valor, nós colocamos um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação ele vai ser o divisor, vai identificar que foi finalizado o nome da planilha e será iniciado a identificação da célula que contém o valor. Por coincidência, a célula da nossa planilha 1, que contém o valor que eu quero, também se chama A3, mas não precisa ter essa sequência. Eu posso referenciar a célula 3 de qualquer célula desta planilha aqui, não precisa ser no mesmo endereço. Pressiono a tecla Enter. Pronto, o valor chamado relação foi herdado da planilha 1 da célula 3. Se eu fizer uma modificação, por exemplo, na planilha 1, automaticamente a minha planilha 2 receberá esse valor da minha planilha de origem, pois ela não tem um valor próprio, ela tem um valor que é gerado a partir da referência da célula A3 da minha planilha A1. Ok? Vamos refazer uma vez. Eu posso digitar o valor manualmente, ou eu posso utilizar o mouse para poder escrever a fórmula para mim. Repare na minha barra de fórmulas, a fórmula sendo escrita automaticamente. Bota o sinal de igual, símbolo de igual, clico na minha planilha de origem, olha a planilha sendo escrito lá, e clico no valor, ou melhor, na célula que eu quero. Reparem que a célula continua pontilhada até que eu confirme o valor. Até que eu confirme, eu posso alterar o valor clicando em outra célula, ok? Seleciono a célula correta, pressiono Enter, ela retornará para a planilha 2, já com a fórmula totalmente preenchida e o valor adicionado. Para não precisar repetir esse processo diversas vezes, você pode utilizar a aba de complementação, correto? Utilizando essa abinha de preenchimento, nós vamos criar as funções para a relação das próximas planilhas. Então também funciona da mesma forma. O próprio Excel reconhece a lógica de funcionamento da sua função, da sua fórmula, e ele cria algumas alternativas a partir dessa fórmula de origem. Essa referência por planilha pode ser utilizada também em fórmulas. Então a gente vai ver mais no finalzinho como fazer isso. Outro que a gente tem que fazer, a gente tem que o quê? Herdar o valor 1 da primeira planilha. Então vamos fazer. Eu posso reescrever a fórmula, eu posso usar a fórmula já escrita da célula A3 para herdar na célula B3. Lembrando que quando eu arrasto via colunas, via horizontal, os valores a serem a fórmula a ser construída vai modificar a identificação da minha coluna, ok? Enquanto a modificação feita via vertical será feita na identificação da minha célula, mas na parte das linhas. Beleza. Trouxe o valor para essa coluna, posso arrastar até o último e complementar automaticamente. Se eu quiser fazer uma conferência,
o valor é exatamente o mesmo. Inclusive, pessoal, se caso eu utilizar esse estilo de complementação, como eu arrastei daqui para cá, ele utilizou como ele herdou também o estilo de formatação da célula anterior, mas eu posso cancelar a opção de negrito aqui para ficar bem parecido com o anterior. Beleza, tem um valor aqui, vou criar as fórmulas simples, né, de referência dentro de uma mesma célula, né, que é o que? Nessa primeira relação não vai ter. Vou apenas criar a relação igual e a célula dali. Então essa é uma referência simples dentro da mesma planilha. Referência simples aqui também para realizar a adição. Referência simples também para poder realizar a subtração. A multiplicação. A divisão. E o percentual, que será a multiplicação aqui, que trabalhar com percentual, tendo eu que converter o valor número 2 em estilo de percentual. Ok? Então vamos modificar aqui para 45% para ficar um valor visualmente melhor. Então 45% de 200 será 90. Ok? Vamos fazer uma referência entre planilhas para herdar o resultado final da planilha 1, que é armazenado no valor original da célula D3. Então, ó, podemos escrever, né, ó, igual a plan 1, que é o nome da planilha, ponto de exclamação, porque o nome da planilha foi finalizado. Iremos iniciar a identificação da célula que a gente viu lá, D3, ok? Pressiona o Enter, vai vir o resultado pra gente. Vamos ver? Exatamente, D3, D3. Vamos usar a autocomplementação. Opa, desculpa. Autocomplementação. Ok. Vieram todos os valores para cá, carregados a partir da herança que a gente criou, da referência. O resultado final vai ser a adição desses dois campos aqui, né? Mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Ou seja, eu vou usar na minha função não este valor aqui, mas sim o valor que está na outra forma, na outra planilha, para poder dificultar um pouquinho e a gente treinar também as nossas operações de referência. Então, símbolo de igual, vou na outra planilha e vou herdar este valor aqui, que nesse caso não tem resultado de forma porque não foi construído nada, que é só uma relação comum. Na operação, vamos fazer o símbolo de igual, este valor adicionado de um valor que está na planilha 1 na célula D4, beleza? Utilizei o mouse, a forma foi escrita lá em cima, prontinho. Então reparem que numa mesma função eu posso fazer referência a uma célula interna ou externa a essa planilha, sem problema nenhum. Ok? Vamos fazer de novo, igual ao valor de origem da mesma planilha, subtraído do resultado da outra planilha. Do Enter. Igual, agora a multiplicação do valor de origem. Desculpa. Valor de origem multiplicado pelo resultado da outra planilha. Agora a nossa divisão, valor de origem, valor de origem dividido pelo resultado da nossa primeira planilha e o percentual, que será igual ao resultado da forma multiplicado pelo percentual encontrado aqui, que pode ser nesse valor número 2. Ok? Esse exemplo não tem aplicação prática, mas foi só para a gente poder exercitar as nossas funções. Como eu comentei anteriormente, iremos criar um projeto prático que irá exercitar todas as funções que a gente conheceu até agora, que são as funções de formatação, de estilo, de formatação de texto e de números, além do trabalho com valores, a realização de operações, de referência de
interna da mesma planilha e de planilhas externas também, utilizando elas separadamente ou utilizando uma e outra em uma só forma, ok? Então, bem simples, pessoal. Referência interna vem apenas a identificação da célula que você quer, sem outra identificação. Podemos ainda adicionar a identificação da planilha que a contém, mas referenciando a planilha que já está selecionada, por exemplo, planilha 2, mas não há necessidade. Quando o Excel encontra a identificação da célula, automaticamente ele entende que faz parte da planilha 2. Mas se eu inserir o comando manual planilha 2 aqui, o valor continuará o mesmo, sem sofrer alteração nenhuma. Planilha 2, ok? Se eu retirar esse valor, o valor continuará a mesma coisa, porque o Excel já reconhece essa célula como integrante da planilha, ao qual o foco está setado. Se a gente quiser referenciar uma planilha, um dado da planilha externa, a gente identifica a planilha e depois a célula, separando essa identificação por um símbolo de exclamação. Ok? Eu posso escrever de maneira manual, correto? Escrevendo os comandos de identificação das linhas, das células e das colunas, correto? Ou eu posso utilizar o mouse como ferramenta para transcrever a fórmula, que particularmente eu acho a melhor opção para evitar erros de endereço das células. Ok? Partiremos agora então para a construção do projeto prático que eu irei apresentar para vocês, que será a construção de uma pequena aplicaçãozinha de controle de estoque e de volume de vendas também, que espero ser útil e quem sabe sirva até como base para a construção de uma planilha que você já necessite na sua empresa, na sua vida pessoal. Vamos lá.